jeito que está, Evangelho de segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Vou fazer a leitura aqui do versículo de número 24, 25, 26, 27 e o versículo de número 28. Eu vou ser bem breve, bem rápido nas minhas palavras. Diz assim: E foi com ele seguir uma grande multidão e o apertava. Então uma certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muitos com os médicos, gastando tudo que tinha, não aproveitando nada, indo de mal a pior. Versículo 27. E ouvindo falar que era Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se eu tão somente tocar nas tuas vestes, eu serei curada. O texto a qual nós fizemos a leitura nessa noite é um texto simples, um texto objetivo, e é um texto que vai nos trazer muita edificação. Aqui nós paramos para ler acerca de uma moça que ela vem padecendo, ela vem sofrendo, devido a estar com uma enfermidade. E se nós pararmos para ler o livro de Levítico, capítulo de número 15, do versículo de número 25 em diante, vai falar que quando uma moça tivesse com uma hemorragia, ela tinha que ser separada de tudo e de todos. Ela não poderia estar num culto semelhante a esse, um ambiente semelhante a esse, fazer uso desse microfone e outras pessoas virem pegar. Ela tinha que ficar isolada até ela ser curada. Porém, quando nós paramos para ler essa passagem, tanto no Evangelho de Marcos, capítulo 5, como no Evangelho de Lucas, ele vai tratar que ela gastou todos os seus bens, toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, procurou os médicos, porém os médicos olhavam para essa moça e diziam: olha, é incurável, não tem como você ser curada, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu vi essa moça e eu li o texto, vi que ela está 12 anos com essa hemorragia, perdendo sangue. Na lógica humana, já era para essa moça ter parado de respirar há muito tempo, já era para ela estar morta, já era para ela não ter mais vida. Porém, ela vai ser separada, vai ser levada para um lugar conhecido como o curral das ovelhas, onde pegava as pessoas mancas, coxas, os paralíticos, colocava dentro daquele curral e as pessoas saíam dali quando era curada. Porém, entra ano, sai ano, ela vê várias pessoas entrando e saindo, porém a sua vida continua a mesma coisa. Jovens entra e sai e ela continua no mesmo cenário, longe da mãe, longe do pai, longe da família, longe de tudo. Ela não tinha um contato, não tinha oportunidade de participar das datas especiais com a sua família, com a sua parentela. Ela tinha que ficar ausentada. Porém, quando nós paramos para ler o texto sagrado, vai dizer que ouvindo ela falar de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, ela colocou algo dentro do seu coração. É por isso que, se nós lemos a carta aos Hebreus, está escrito que a fé ela vem pelo ouvir, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: olha, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Eu não quero tocar nas mãos, não quero tocar na cabeça, não quero ver os olhos dele, os ouvidos, eu quero tocar na orla do seu vestido. E é interessante que a orla do vestido não é na parte alta, é nas partes baixas. Vai se arrastando no chão, e ela estava dizendo: olha, independente do processo, independente do momento, independente como vai ser para mim chegar, o importante é eu tocar, porque se eu tocar, eu vou ser curada. Só que eu, olhando para dentro desse texto, eu comecei a fazer alguns questionamentos. Ô Willy, qual foi o primeiro questionamento que você fez? Primeiro, ela está 12 anos padecendo, 12 anos sofrendo, 12 anos longe de tudo e de todos. Quando uma pessoa está longe de tudo e de todos, a primeira dificuldade que essa pessoa vai ter é a dificuldade para reagir, é a dificuldade para se levantar, é a dificuldade para se posicionar. Mas ela está olhando para dentro de si ela está dizendo: olha, se eu não dar um basta no meu sofrimento, eu vou continuar sofrendo. Se eu não dar um basta nesse processo, eu vou continuar dentro desse ambiente, dentro desse curral, e eu não vou ser curado. Então, quer saber? Eu vou me levantar e eu vou sair desse ambiente e vou procurar esse homem chamado Jesus de Nazaré. Porque eu ouvi falar que Jesus cura,
eu ouvi falar que Jesus salva, eu ouvi falar que Jesus transforma, eu ouvi falar que Jesus faz milagre. Então eu vou sair daqui, vou até esse Jesus que faz milagre e eu vou ver o que ele tem para a minha vida. Só que essa moça, ela vai enfrentar duas multidões. A primeira multidão que ela enfrenta é aquela que está dentro do curral. Alguém está olhando para ela e está dizendo: olha, moça, se eu fosse você eu não sairia do lugar, porque se você sair, você sabe, conhece a lei, você vai ser apedrejada no meio do caminho, você vai morrer no meio do caminho. Ela está olhando para aquele povo e está dizendo: olha, independente do que vocês estão falando, do que vocês vão dizer, eu tenho um foco, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, e o meu objetivo é tocar nas vestes de Jesus. Só que ela não esperava que quando ela saísse para o lado de fora do curral, ela ia ver Jesus, só que uma grande multidão. Quando falamos grande multidão, não estamos falando de 100 pessoas, 200 pessoas, nós estamos falando das cerca de 500 mil a 5 mil a 20 mil pessoas que se reúnem para ir até Jesus. Porém ela vai romper toda essa multidão, vai se ajoelhar e vai dizer: olha, eu não sei como eu vou chegar do outro lado, se é ferida, se é machucada, se é sangrando, mas que eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar. Eu acredito que quando essa mulher se ajoelhou e começou a passar no meio daquele povo, alguém pisava nas mãos, dava ajoelhada, mas ela estava dentro do coração dizendo: se eu não chegar, eu vou padecer do mesmo jeito, então é melhor eu morrer tentando do que eu morrer parada dentro de um curral. Eu acredito que é por isso que você saiu da sua casa na madrugada desse dia e veio para essa vigília. William, por quê? Porque muitas pessoas parou e você saiu de casa dizendo: eu vou tentar mais uma vez, eu vou para aquele culto mais uma vez, eu vou dar glória a Deus mais uma vez, eu vou levantar as mãos mais uma vez. E a notícia que eu tenho para te dar nessa noite é que o filho de Maria, o homem da mão furada, o Rabi da Galileia, o mesmo Jesus que parou, ouviu e atendeu aquela mulher, é o mesmo que está nesse culto. A mesma pergunta que Jesus fez naquele culto é a mesma pergunta que Jesus faz nessa madrugada. William, qual foi a pergunta de Jesus? Jesus para, olha para Pedro, Tiago, João e os demais e começa a dizer: quem tocou nas minhas vestes? Imediatamente Pedro diz: a multidão te aperta, te oprime. E o Senhor pergunta: quem me tocou? É quando Jesus vai mostrar para Pedro que no meio da multidão há 3 classes de crente. A primeira classe é aqueles que oprimem, só oprime quando precisa de um milagre, só oprime quando precisa de uma resposta. Também tem aqueles que aperta, só aperta quando está necessitado, precisando de algo. Mas no meio da multidão também tem aqueles que toca. Eu não vi Jesus liberando poder para quem oprime, eu não vi Jesus liberando poder para quem aperta, mas quando eu li esse texto a primeira, a segunda e a terceira vez, eu vi Jesus dizendo: alguém me tocou e eu conheci que de mim saiu poder. Então você quer receber poder de Deus nessa madrugada? É só você tocar nele, é só você dar glória para ele, é só você levantar a mão para ele, exaltar a ele, fazer para ele, porque quando você fazer para ele, ele vai fazer por você. E as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus.